Todo pai deve ser um pastor, né? Você deve conduzir os seus filhos até o lugar de propósito que Deus tem para eles. Muitas vezes a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe se ele vai ser um pastor, se ele vai ser um médico, mas o Senhor tem um propósito para a vida do seu filho, né? E cabe você conduzir o seu filho até esse propósito. Dando ele o quê? Segurança, dando a ele a proteção devida e toda a provisão. Então, a figura de um pai, ela é muito importante na vida de qualquer um. E às vezes nós que já somos adultos, nós não tivemos esse privilégio, né? De ter um pai que teve a consciência de nos conduzir para um lugar de propósito. E por isso, muitas vezes, a gente ficou até perdido, né? A gente custou achar esse lugar. Por quê? Porque quando o pai aponta a direção, o filho consegue chegar naquele lugar. E se você não teve esse apontamento do seu pai, você teve que fazer muita força para chegar em algum lugar, né? Mas graças a Deus e a sua misericórdia, nós chegamos. E se ainda não chegamos, temos a oportunidade de chegar. Por isso que hoje nós estamos aqui plantados como casa de paternidade. Para que hoje a gente possa, através do Espírito do Senhor, ajudar vocês a chegarem neste lugar, que talvez vocês não tenham chegado ainda. Então, essa é a nossa função, o nosso papel, o nosso propósito como igreja, é fazer você acessar a sua terra prometida. A promessa que Deus tem para a sua vida. E como aqui foi falado hoje, foi cantado, né? Deus é um Deus de obras completas. E Deus vai fazer cumprir a promessa na sua vida na hora certa. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra para acompanhar comigo aí em Deuteronômio capítulo 8. Nosso tema hoje foi guardando o coração, mas poderia também ser uma revisão. Quantas vezes nós precisamos revisar a nossa vida? Esse é um hábito que todos nós deveríamos ter, né? De passar a nossa vida a limpo. Quando a gente estudava, né? Tem uns que ainda estudam. A gente faz o que como um bom estudante? A gente vai assistindo as aulas, anotando, e quando chega a prova, quando está chegando a prova, a gente começa a revisar a matéria, revisar o conteúdo, não é isso? E a gente vai revisar algumas coisas hoje, porque no tempo que a gente vive, algumas coisas estão se perdendo. Eu tive um discernimento aqui do Senhor de duas coisas aqui pela manhã. Mandamento e obediência. Foi o que eu senti aqui através das ministrações, através da palavra que foi lido, e tem tudo a ver com a mensagem hoje. Mandamento e obediência. Vocês creem que os mandamentos de Deus acabaram no dia de hoje? Não, né? E por que a gente não obedece então? Né? Se é um mandamento, se é uma ordem, é para ser obedecido. E a gente está falhando muito na obediência. Nós não temos obedecido. Ou porque nós esquecemos das ordens de Deus, ou porque nós não queremos obedecer. Aí está um problema muito sério. Porque a partir do momento que você faz uma aliança, né, um acordo com Deus, e até mesmo com uma instituição, como a igreja, a gente deve obediência. E quando nós não estamos na obediência, nós somos desobedientes. E Deus, ele tem um problema com desobedientes. Deus não tem problema com quem não quer ser filho dele. Não, você tem escolha. Você pode escolher ter um pai ou não. Mas a partir do momento que você aceita, você deve obediência. E o mundo espiritual, ele é constituído por princípios espirituais. Isso quer dizer que Deus não poupou o seu único filho, Jesus. Deus não poupou o seu filho.
Se tivesse alguma forma de mudar as ordens espirituais, Deus teria poupado o seu filho. Mas ele não poupou. E Jesus teve que derramar até a última gota de sangue, para que hoje a gente tivesse vida. Para que hoje a gente tivesse sobre nós a graça e a misericórdia de não sermos destruídos, mas termos a oportunidade de ouvir o Espírito do Senhor, se arrepender e mudar os nossos caminhos. E eu oro nesta manhã para que a gente tenha aqui um choque de realidade. Um choque de realidade do que nós estamos fazendo com os mandamentos do Senhor. Porque a partir do momento que você se depara com a realidade, você tem duas opções. Ou você se arrepende, ou você se revolta e sai. E é melhor talvez que você saia do que permaneça em obediência, em desobediência. Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ler, depois nós vamos conversar sobre ele. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água. Ele fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e servires,
e o adorares, protesto hoje contra vós, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, que nesta hora o Senhor possa nos conduzir, Pai, em nome de Jesus Cristo, ao lugar que o Senhor quer nos levar hoje. Encontra com o nosso coração, Senhor Jesus, e traz revelação. Que nós possamos compreender, Pai, a Tua palavra. Eu oro para que essa semente caia num terreno fértil, aonde vai prosperar a mensagem do Senhor. Senhor Jesus, e isso vai dar frutos, muitos frutos. Frutos de arrependimento, frutos de transformação e mudança de vida. Em nome de Jesus, que o Senhor troque as vestes aqui dos filhos desobedientes, ó Pai. Senhor, para a prudência dos justos. Que aquele que anda, Senhor Jesus, no vale, não porque o Senhor colocou, mas porque tem se colocado em oposição a Ti, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, se compadeça e faça essa pessoa retornar à prudência, à obediência e à comunhão com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu falei que hoje poderia ser uma aula de revisão. Por quê? Porque o livro de Deuteronômio é um livro de revisão. A gente está falando do 5º livro da Bíblia, né, que fecha o Pentateuco, aonde Moisés ele vai revisar a lei com o povo antes de adentrar na promessa que Deus tinha dado a eles. Então saiba que se você tem uma promessa na sua vida, antes de você entrar e possuir a sua promessa, seja ela qual for, Deus vai te fazer revisar a sua vida. Deus vai fazer você rever a sua vida. Para quê? Para você se lembrar de quem é Deus. Para você se lembrar do que Ele fez pela sua vida. E Moisés, hoje falando sobre pai, como um pai, ele guiou um povo que não era seu. Não era seu. Moisés tinha uma casa, Moisés tinha uma família, quando Deus chamou para que ele libertasse um povo do cativeiro. E Moisés não resistiu. Porque o Deus que se apresentou para Moisés foi um Deus fogo consumidor. É o mesmo Deus que está aqui nesta manhã. Porque Deus se apresenta para nós de várias maneiras, conforme a necessidade. E Ele se apresentou para Moisés como fogo. Porque o fogo, ele purifica o que é bom. E ele destrói o que deve ser destruído. E um dos papéis do Espírito Santo na nossa vida é ser fogo consumidor. Para queimar toda a impureza e trazer à luz aquilo que Deus está fazendo que é bom na sua vida. E ele disse sim, e ele guiou o povo por 40 anos no Egito, numa terra, num deserto de muitos perigos. A gente está falando aqui de muitos anos atrás, né? Eu vou chutar um número aqui, 5.000 anos atrás, mas pode ser que tenha mais. Você imagina a escassez de um povo sem recurso algum, sem luz, sem nada, caminhando por um lugar deserto, perigoso, com cobras, tá? Cobras, a gente vê aí na televisão, eu nunca fui no Egito, mas a gente vê em reportagens, cobras, aquelas cobras que eu esqueci o nome, pretinha, né? Que uma picada dela é mortal, não tem recurso. E o deserto é o lugar dessas serpentes. E não somente dela, mas de escorpião. Então, quando a palavra fala que Deus guiou o povo por um deserto, por um lugar que tinha cobras e escorpiões, é literal, ele fez isso. Já é um milagre. Porque você andar um dia pode ser uma sorte. Mas você andar por 40 anos num lugar de alto perigo, só pode ser providência de Deus. E Deus começou a relembrar através de Moisés
E a palavra de Deus é para hoje. Em todo momento a palavra diz hoje. Porque o que conta para Deus é o que você vai fazer agora. A partir do momento que você ouve a palavra do Senhor, é agora, é hoje que você tem a oportunidade de mudar a sua rota. Ou de se afirmar que você está no lugar certo. E que você está caminhando no lugar certo. Então, hoje, ouve a palavra do Senhor. O Senhor fez eles recordarem que Ele guiou eles por 40 anos para o quê? Humilhar. O Senhor humilha a gente. Às vezes é um choque ouvir isso, né? Porque hoje em dia a gente quase não ouve palavras verdadeiras, porque está na Bíblia. O Senhor te humilhou. O Senhor nos humilha. Porque a gente é tão orgulhoso, é muito orgulhoso. E nós precisamos ser humilhados pelo Senhor. E que humilhação é essa? É uma fala que te machuca? É uma rejeição? Não. A humilhação de Deus, ela é pedagógica. Ela levou o povo para o deserto para mostrar que eles precisavam depender somente dele. A dependência de Deus é uma humilhação para nós. Olha que coisa. Depender de Deus é humilhante para nós, porque a gente quer fazer na força do nosso braço. A gente quer vencer pelas nossas estratégias. E Deus nos leva em desertos espirituais para nos provar que nós dependemos dele, ainda que a gente não queira. É uma situação que você não pode mudar, que acontece. Ele nos humilha dessa forma, né? Para quê? Para acabar com a nossa vida? Não. Para nos trazer para o lugar certo. Ele guiou o povo para provar o que estava no coração do povo. Muitas vezes Deus promete algo para a nossa vida, mas o nosso coração não é bom. E o nosso coração precisa desse processo para ser transformado. Porque lá no final que a gente leu, o que acontece? Se a gente não tiver com o coração ajustado e receber a promessa, o nosso coração se eleva e a gente começa a se achar. E a queda do homem, o primeiro passo para a queda é a soberba, de achar que foi pela sua força que você conseguiu. Não foi. Então o Senhor nos guia por um lugar de humilhação, um lugar de prova, para nos revelar o nosso coração. Porque a gente não conhece, não. A gente acha que a gente é bom. Mas quando Deus começa a nos provar, a gente começa a perceber o quão miserável que a gente é. E o quanto que a gente depende da graça de Deus para conseguir receber o que Ele nos prometeu. E aí às vezes você pode estar pensando assim, mas eu não quero nada de Deus. Estou ótimo, estou satisfeito com a minha vida. Mas uma coisa você vai ter que buscar. A sua salvação. Porque a sua vida aqui, ela é temporária. Você pode viver aqui no máximo 120 anos, você foi muito escolhido para viver 120 anos. Mas partiu daqui, existe uma eternidade. E para entrar nela, você vai ter que passar por isso aqui. Deus vai ter que te humilhar, Deus vai ter que te provar, Deus vai ter que revelar para você o seu coração, até que você se arrependa e entre na estatura que Ele tem para a sua vida. Ele deixou o povo ter fome. Para quê? Para mostrar para eles. Para mostrar para eles que não somente de pão vai viver o homem. Se a gente acha que o que coloca a gente de pé é a nossa comida, é o arroz, o feijão, a carne, o legume que a gente come, a gente está muito enganado. Uma palavra que sai da boca de Deus sustenta a nossa vida. A gente pode até não ter vivido essa experiência, mas Moisés viveu, e ele sabe muito bem o que ele está dizendo aqui. Que não só de pão viverá o homem, porque o homem subiu ao monte e ficou 40 dias apenas
na presença de Deus. 40 dias e 40 noites. E a palavra não diz que ele comeu e nem bebeu. Então ele estava diante do Senhor por 40 dias. E não bastante ele ter ficado ali por 40 dias e 40 noites, recebendo de Deus os mandamentos que a gente vai revisar daqui a pouco. Quando ele desceu, o povo já tinha se esquecido de Deus. E ele quebrou aquelas placas em protesto da desobediência do povo. E o que aconteceu? Ele teve que subir de novo e ficar mais 40 dias e 40 noites. Porque até o líder, quando ele sai fora do que Deus está ordenando, ele vai ter que repetir a prova. E Moisés teve que repetir. Ele teve que passar de novo 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. Para quê? Para receber os estatutos e as ordens que nós temos hoje, que está valendo. Porque quando Jesus veio no Novo Testamento, ele citou muitas vezes o livro de Deuteronômio, inclusive essa passagem. Então, o Velho Testamento ele não foi jogado no lixo, não. Ele foi cumprido em Jesus, mas ele continua sendo a palavra de Deus. E eu gostaria de revisar aqui com vocês, em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Porque pode parecer óbvio, mas tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que não sabem. E isso foi apenas 10. Porque tem muito mais princípio espiritual do que isso aqui. Né? Isso aqui é o básico para a gente ter uma vida abundante. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele está se apresentando. Eu sou o Senhor. E você obedece se quiser. Amém? Mas a partir do momento que você se entrega a mim, vai obedecer. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso aqui, gente, ele está dizendo o quê? O que tem no céu? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Anjos que estão ali descritos como arcanjos, serafins, enfim. Isso é o que tem no céu. Anjos e a presença de Deus. O que ele está dizendo? Não faça escultura nem de anjos, nem da minha presença, nem de qualquer coisa que tenha no céu. Nada. Absolutamente nada. Então, eu já vi, tá? Anjos, escultura na casa de pessoas cristãs. Por isso que eu estou aqui revisando a palavra que o Senhor ordena que isso não tenha nas nossas casas, tá? Não sou eu, é o Senhor. E nem o que tem debaixo da terra, porque tem gente que tem também o hábito aí de um monte de coisa, sereia, né? Enfim, quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Então, nem o que está no céu, nem o que está na terra, ou seja, põe uma imagem minha lá, não faça isso, tá? E nem o que está debaixo da terra, nas águas, nas profundezas. Então, isso é mandamento. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Gente, é tão sério isso, que Deus está dizendo que Ele pode visitar até a 4ª geração de alguém, para saber se aquele pecado ainda continua na família. E cabe a nós o quê? Eu não sei o que meu pai fez. Cabe a mim ter uma vida nova, para que Deus não me ache em falta quando Ele vier a mim, né? Então a gente precisa conhecer a história dos nossos pais, dos nossos familiares. Eu sei que na minha família tem muito caso assim de briga, de confusão, porque são pessoas muito nervosas.
Então é uma área que eu vigio muito. Por quê? Porque certamente isso vai me perseguir, né? E eu preciso ser uma pessoa mansa, porque senão isso vai me encontrar. E aqui o Senhor está falando exclusivamente de adoração, né? Então nós não devemos adorar nada que não seja a presença de Deus. Mas Ele também faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Então, se você obedecer, até 1000 gerações podem ser abençoadas através do seu posicionamento. Olha só como Deus é bom, né? Como que a bênção é muito maior do que a maldição. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não devemos usar o nome de Deus em coisas que Deus não está. Não adianta eu querer roubar um banco e falar em nome de Jesus, Ele vai me abençoar. Gente, quando eu era jovem, eu pulava a janela e eu pedia a Deus para o meu pai não descobrir. Você acha que Deus estava ouvindo isso? Não, era o diabo. Mas eu não tinha noção disso. O Senhor, Ele não quebra princípios para abençoar ninguém. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Nós temos que ter um dia. Hoje não é o sábado específico, porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Mas nós precisamos de pelo menos um dia. Esse princípio se chama descanso. Nesse dia a gente precisa olhar para o Senhor e precisa também descansar. Descansar na presença de Deus, porque o nosso corpo e a nossa mente precisa de descanso. Quando a gente trabalha todos os dias, quando a gente não tem um dia que a gente tira, não, hoje eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou descansar, a gente fica sobrecarregado e o nosso corpo começa a dar sinais de esgotamento. 6 dias trabalharás e farás toda a obra da tua mão. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Né? Como eu estou dizendo, não necessariamente seja o sábado, mas um dia você precisa tirar para fazer isso aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como eu fui muito rebelde, o primeiro sentimento que eu tive quando eu me converti foi de morte. Eu tinha um estado de morte constante. Parecia que eu ia morrer a qualquer momento. Morrer. E aquele desespero entrou no meu coração. E eu ia no médico procurar se eu estava infartando, se eu estava com problema na cabeça, onde que estava o problema, porque eu ia morrer a qualquer momento. Quando eu me converti, aconteceu isso. Até o dia que eu entendi que eu precisava de pedir perdão para os meus pais. Porque como eu desobedeci muito, provavelmente os meus dias foram abreviados. Por isso a sensação de morte constante que eu tinha. E a partir do momento que eu entendi essa palavra, fui no meu pastor e na minha pastora, perguntei a eles se era isso mesmo, e eles disseram sim, faça isso. E eu fui, aquela sensação de morte acabou, né? Então eu creio com todo o meu testemunho que essa palavra aqui é verdadeira. Então, se você nunca viveu essa experiência de pedir perdão, faça isso. Porque isso vai trazer vida para você. Não matarás. Não matarás. Jesus vai dizer no Novo Testamento que se você odiar o seu irmão no seu coração, você já fez isso, você já cometeu esse assassino aqui. Nós não devemos ter sentimento de ódio, porque o ódio é como se fosse um assassinato para Deus. Então, assim, não matarás é literal e é emocional também. Não adulterarás é literal, o Senhor está dizendo, não trai seu marido, não trai sua esposa, está dizendo.
e também emocional, porque Jesus disse o quê? Se você no seu coração estiver desejando alguém, você já comete adultério. E contra isso nós pedimos perdão, porque os nossos pensamentos são ruins. E muitas vezes a gente pode pensar e não fazer. Então, o que nós devemos fazer? Nos arrepender. Senhor, tira isso da minha cabeça, tira isso do meu pensamento, porque nós somos humanos, mas nós precisamos lutar com as armas certas. Não furtarás, não roubarás, não tome o que não é seu, não dirá falsos testemunhos contra o teu próximo. Isso aqui é muito sério, a palavra tem muito poder. Então não seja uma falsa testemunha. Porque eu conheço aqui na palavra um casal, Ananias e Safiras, que deram um falso testemunho e morreram fulminados na presença de Deus. Então o falso testemunho, a mentira é muito sério para Deus. Porque Deus confrontou diretamente os fariseus. Por quê? Porque eles eram mentirosos. Eles sabiam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? Na época não existia. Eles sabiam a Torá todinha, todas as leis, todos os profetas. Mas eles eram mentirosos, eles não viviam aquilo, o coração deles era mau. Então Jesus o tempo todo, vocês são hipócritas. Por quê? Falam a verdade, tenta fazer o povo obedecer, mas vocês mesmos não fazem. Então o falso testemunho e a mentira para Deus é muito sério. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça, ela está nos olhos. E olhos cobiçosos é terrível, porque você olha para a sua vida e não se satisfaz com a sua vida. Você acha que a vida do outro sempre é melhor do que a sua. Isso são olhos cobiçosos. A gente precisa o quê? Se arrepender. Porque a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem tudo que Deus separou para a nossa vida. E por que a gente vai ficar cobiçando? Tiago diz que cobiçais e nada tens. Por quê? Porque Deus odeia a cobiça. Então você, a partir do momento que você define, não, eu quero ser um empresário. Você não vai ficar cobiçando o empresário, tendo inveja do empresário, não. Você vai construir o seu caminho para você chegar no seu destino. E Deus vai te abençoar. Agora, se você se coloca desejando o mal do outro, cobiçando o que é do outro, Deus está contra você. E aí você não vai conseguir chegar. Porque se Deus não dizer o sim e o amém, a gente não consegue nada aqui nessa terra. Então Deus fez isso tudo através de Moisés, revisando a lei, para dar para eles o que era melhor. Deus disse: antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires... Não, nesse aqui não. Aqui. Ó, vamos pensar daqui. Guarda-te e não te esqueças do teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os teus estatutos que hoje te ordeno. Então, para você guardar o seu coração, você vai precisar conhecer a palavra, vai precisar revisar a sua vida, para saber se você já passou por essa humilhação, por essa provação, por essa revelação do que estava no seu coração. Porque Deus quer que você entre no lugar que Ele tem para você. Deus quer que você conquiste o que Deus tem para a sua vida. Mas se você não viveu esse processo, se coloque nesse lugar de reviver. Porque senão você vai cair na elevação do coração. E isso para Deus é inaceitável. Então guarda-te e não te esqueças. Para que depois que você tiver entrado e se fartado nessa terra, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Às vezes é muito fácil a gente estar com Deus no momento do sofrimento, da tribulação.
Mas quando a gente conquista, quando a gente está bem sucedido, é muito fácil a gente esquecer de Deus se a gente não relembrar e colocar isso como memorial do coração. Então não adianta você conquistar a sua casa, conquistar um carro, ou ter um filho, ou ter um marido, ter uma esposa, e simplesmente se esquecer de Deus, porque isso vai se tornar para você uma maldição. Porque tudo aquilo que nós temos sem Deus é maldição para a nossa vida. Que Deus conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura em que não havia água. Que no deserto te sustentou com maná. Olha o que Deus fez por você até aqui. Te sustentou. Que teus pais não conheciam. Para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Então, o final de tudo isso que a gente passa na nossa vida, de toda a humilhação, de toda a provação, é para nos fazer bem. E lá no final, para a gente entender, o final da lei, o fim da lei é a obediência. Quando nós somos obedientes, a gente não precisa se preocupar, porque o Espírito Santo nos revela o tempo todo: não faça isso. Não, opa, tá errado aqui, você mentiu, volta e pede perdão. Então esse Espírito Santo que nós não merecemos, mas que através de Jesus está em nós, ele nos faz obedecer ao Senhor e adentrar neste lugar que Deus tem para as nossas vidas. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, se não obedeceres ao Senhor. Então eu entendo, irmãos, que Deus, ele está trazendo coisas para a nossa vida, está fazendo adentrar em lugares que ele prometeu para nós, a nossa terra prometida, mas antes ele está nos testando, ele está revelando para nós o nosso coração, para que a gente se arrependa, se coloque em obediência e entre nesse lugar com a presença de Deus. Sem a presença do Senhor, não vale a pena a sua promessa. Faça como Moisés essa manhã. Fala para Deus: se a tua presença não fores comigo para este lugar, não me faça sair daqui. Se Deus não estiver com você na sua casa nova, não saia da sua casa. Se Deus não estiver com você quando você estiver conquistando um terreno, ou um carro, ou qualquer coisa, não vale a pena. Em nome de Jesus. Gostaria de convidar vocês a fecharem os olhos de vocês para a gente estar orando. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos ter o nosso coração transformado. Por isso nós te agradecemos, porque o Pai disciplina o Filho. O filho que não tem correção, ele não é filho. Porque a disciplina é bênção. A disciplina é bênção para os filhos. Porque nos coloca no prumo, no lugar certo. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o nosso espírito aqui se arrependa, Senhor Jesus, de andar, Senhor Jesus, por caminhos que o Senhor não está. Nós queremos estar aonde a tua presença está. Por isso nós te dizemos nesta manhã: se o Senhor não fores comigo para este lugar, para esta terra, para esta promessa, não nos faça sair daqui. Que a tua presença vala mais, meu Deus, Senhor, do que a própria promessa. Porque o Senhor nos disse que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, nós valorizamos e agradecemos a tua presença. E queremos te pedir perdão se porventura pecamos contra ti, Pai. Senhor Jesus, se o nosso coração, se a nossa alma pecou contra ti. Senhor, assim como Daniel orou pela nação, pedindo perdão pelos pecados de Israel, eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelos pecados do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor
nos faça entrar neste lugar com a tua presença, com a tua bondade, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.